Então, meus queridos, com muita alegria, hoje nós vamos estudar sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Eu gostaria de fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na casa de Milanês? Seja bem-vindo, que Jesus traga um esclarecimento e conforto. Vocês vieram buscar com muita paz no coração. Fé é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Chico Xavier falou certa vez que quando o homem perde a fé, ele perdeu realmente tudo. Então, precisa da gente se esforçar nesse aspecto aí. Poder perder bens, poder perder, entre aspas, entes queridos, amigos, companheiros, trabalhos, todas as situações. Mas se a gente perdeu a fé, realmente, nós perdemos tudo. Se nós sem fé, não somos nada. Então, voltando, nós vamos falar hoje sobre falsos cristos e falsos profetas, que vai falar para nós do nosso irmão Israel. Eu queria convidar todos vocês a me acompanhar em uma prece. Nós trabalhamos com Jesus, o amparo necessário para que a tarefa de hoje possa prosseguir. Dentro de um ambiente de muita paz e muita serenidade. O divino amigo, irmão, sereno de todas as horas, companheiro querido nessa nossa jornada de progresso, irmão mais velho, Jesus. Aqui nos encontramos, Jesus, eternos pedintes, novamente a Ti rogando, nos ampares, nos ilumine, nos guie. E mais uma noite de tarefa, Jesus. Que possa, Jesus amado, expor-se todas as noites sem intuito, orientado, guiado, Jesus, sob os seus sábios conselhos, dentro da sua doutrina maior, Jesus, que eu amo, conduzido com a sua segundo os teus sábios desígnios. Rogando, Jesus, toda a proteção, todo o esclarecimento necessário, que tua paz, Divino Mestre, seja conosco, hoje, agora e por todos sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Alegria sempre estar aqui na casa de Milanês, ver algumas carinhas conhecidas aqui, outros, vendo a primeira vez. Sejam bem-vindos aí àqueles que aqui vieram buscar um amparo hoje. Seja a primeira vez, segunda vez, ou aqueles frequentes aí na casa. Eu gosto sempre de começar, quando a gente fazer palestra aqui, contando um pouquinho da minha história, da minha relação com essa casa. Tá? Que foi uma casa que, como vários de vocês estão buscando a acolhida, o amparo, sempre fazer aí as suas dificuldades particulares, cada um tem a sua durante a jornada. E essa casa aqui foi a casa que me acolheu lá em 2007, 2008. Cheguei aqui buscando amparo para essas dificuldades. E era uma alegria quando eu chegava nesse mesmo salão e eu já percebia a mudança de vibração, percebia que era um local diferente, que era uma casa de Pai, que tinha um amparo muito diferenciado. E aí, cada vez que eu venho aqui, eu gosto de relembrar isso e mostrar toda a minha gratidão a Deus, a Jesus, a Milanês, a espiritualidade, a cada um dos tarefeiros aqui da casa que me acolheram. Aqueles depois com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, me tornei um tarefeiro da casa também. E sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu gosto de enaltecer essa gratidão a todos, indistintamente. E uma forma que eu tenho de retribuir essa gratidão é falando um pouquinho que eu recebi aqui, principalmente essa casa durante a minha caminhada. Foi a principal casa em que eu vivi a minha principal transformação aqui nesse plano terreno, pelo menos dessa encarnação e até o presente momento. Então, assim, eu gosto sempre de trazer isso, porque como todos vocês, aqui também tem um irmãozinho que também tem dificuldade, ele tem as suas dificuldades. Então, assim, da mesma forma que eu estou aqui hoje, na mesma condição de vocês, de um aprendiz, de alguém que está em busca também, tá? No melhoramento e de seguir nos caminhos aí, de Jesus, seguir os preceitos de Jesus, a luz da doutrina espírita.
Feito essa breve, esse breve agradecimento, à casa, a todos, também com relação a esse tema, no início da minha caminhada na doutrina espírita, eu tive uma situação de um evento logo no início, ainda não conhecendo sobre a doutrina, buscando entender mais sobre os ensinamentos de Jesus. Eu tive um episódio, eu vim de um berço católico e, embora minha mãe sempre também muito ligada à doutrina também, mas de um berço católico. E teve um episódio que eu gosto até de relembrar, e quando eu vi esse tema, eu até falei com o Soares, quando a gente estava ali no apresentar para ele, que não vou falar desse aqui. Que foi uma história de um falso prodígio, um falso profeta aí, apresentou para minha mãe assim: ó, tem uma coisa ali com seu filho, tem que fazer, tem que desamarrar e tem que apagar para tirar aquilo lá, porque senão ele vai ser aqui para pior, ele vai desencarnar. E foi uma situação que, de início, como eu estava já, era muito recente, mas eu estava frequente aqui na casa, estava aqui sentado com vocês aqui, participando quase todas as reuniões públicas da semana, buscando estudar, participar dos estudos mais profundos dos temas do Evangelho aqui. Na época era na sexta-feira, Wilson Mendes, Paulo também teve determinada época que participava disso. Minha mãe de início sempre contou essa história, falou com as minhas irmãs e tal, aí minha irmã mais velha, o pessoal fala com ele, tal, está buscando melhorar, está com as dificuldades, ele mas comenta com ele. E aí uma situação que aconteceu, eu falei assim: mãe, isso não faz muito sentido, assim, de crer em Deus e crer em Jesus, qualquer coisa que eventualmente, não sei nem bem explicar o que ela falou com minha mãe. Nós temos um Deus, temos Jesus para nos amparar aí, mas vamos abrir aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, a luz da doutrina não vem aqui nos outros. Aí quando eu abro o Evangelho, cai exatamente esse capítulo. Eu não tinha resposta para dar para minha mãe, eu não sabia. O que eu vou tratar aqui hoje com vocês desse tema, eu nunca tinha lido antes, foi a primeira vez. Eu abri aleatoriamente e caiu exatamente no capítulo que fala dos falsos cristos e falsos profetas. Aí eu li de ponta a ponta com minha mãe, porque eu não sabia nada do que estava ali, mas aí nós lemos juntos, interpretamos isso, trouxe uma paz muito grande no coração dela, nós vamos estar tranquilos, vamos seguir adiante, vamos seguir nossa jornada. Isso de alguma forma até fez com que eu seguisse adiante, foi de certa forma uma resposta que a espiritualidade trouxe ali para a gente, permitido, que eu abrisse aleatoriamente e caísse justamente nesse capítulo. Eu falei: isso é até uma forma de honrar aquilo que me foi dado lá no início. Vamos falar desse tema juntos, vamos falar sobre essas questões, sobre o que o Evangelho nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que o livro dos Espíritos também nos traz, para que a gente possa, aí, ao longo da nossa caminhada, nos precavermos das circunstâncias de vida em que nos encontremos, nessas circunstâncias de lidarmos com falsos cristos, falsos profetas, e também para que principalmente isso foi ter um clarão para mim depois na minha mente, um entendimento sobre isso, para que inclusive que eu não me tornasse um falso cristo ou um falso profeta. Isso para mim foi a principal questão depois, eu vi tamanha importância de entender para eu não caminhar em caminhos menos felizes, utilizando inclusive de habilidades, dons que me foram dados para me beneficiar ou para fazer mal a alguém, qualquer tipo de coisa, nesse sentido. Foi o outro lado que eu aprendi durante a caminhada e fui percebendo a importância também de me policiar nesse sentido. Tanto colocar um crivo sobre as questões que nos trazem, que o mundo nos traz, hoje, ainda mais do que no passado, acesso à informação, questões que nos vêm, internet, rede social e tudo mais, é muito importante que a gente coloque um crivo naquilo que nos é falado, a todo momento, e na nossa caminhada. E aí uma situação que talvez que eu já
poderia ter no meu íntimo, né, da minha caminhada, aquilo que eu aprendi, né, lá na igreja católica, lá atrás, quando eu era garoto e tal, e depois fui aprendendo isso, né, com os meus pais, né, com os meus avós, e com aqueles que trazem de coração, né, a mensagem de Cristo. Eu já tinha, quando nesse ocorrido, né, que eu trouxe aqui lá, no caso da minha mãe, que eu contei a história aqui para vocês, de alguma forma eu já tinha uma situação, tem que colocar o crivo, alguma coisa, já me dizia, colocar o crivo naquilo que nos é falado, identificar se aquilo de fato faz sentido, de onde provém. Tá? E a gente vai falar, isso era muito intuitivo, não sabia por que já vinha na minha mente aquilo ali, e depois eu fui perceber que estava tudo o que eu já estava experienciando e já estava sentindo, estava alinhado com o Evangelho. Então a gente, juntos aqui de mãos dadas, cada um na sua individualidade, na sua intimidade, vai identificar suas situações de vida em que você vai se deparar com essa situação, já se deparou, tá, no dia a dia. E também, né, como eu falei, a gente vai juntos aí identificar as situações em que a gente se porta dessa maneira. Porque cada um de nós aqui, nossa individualidade, é dotado de dom, de capacidades, de habilidades adquiridas, em que nos é dado, né, o poder de influenciar sobre a vida do outro, sobre ensinar algo do outro, tá? Falando de forma mais simples possível, né? Assim, até que momento, pergunta, né, que eu já faço aqui já para começar a trazer cada um de vocês aqui para um campo de reflexão junto comigo, né? Até que ponto na minha caminhada eu utilizo de algo que eu sei, que eu detenho, que está sob o meu poder, para influenciar a vida de outra pessoa. E com qual intuito que eu faço isso? Com qual finalidade? Aonde eu quero chegar? É para meu bel prazer? É efetivamente para ajudar? São questões, né, que eu já faço aqui de início, né, algumas perguntas aqui, vamos dizer assim, perguntas mesmo com o intuito de gerar reflexão. O que nós fazemos com aquilo que nós já temos, com o que nós possuímos, e com qual intenção que nós fazemos isso. E de consequência, a partir do momento que a gente faz essa pergunta, né, para nós mesmos, eu percebo, né, até de uma forma que de prova dos nomes, de engenharia reversa, ou pensando pelo caminho ao contrário, nesse sentido, quando a gente faz essas perguntas, fica até, talvez, a gente fica mais sensível, vou falar dessa forma, tá? Para ficar bem simples para todos nivelados na nível de compreensão. A partir do momento que eu faço a pergunta para eu mesmo, né? Então, de Israel, eu faço essas perguntas que eu acabei de fazer aqui para vocês. Eu vejo que eu fico mais apto, inclusive, a refletir sobre aquilo que me tem, sobre aquilo que me fala. Então, as mesmas perguntas que eu gero para mim, valem ser feitas diante de uma situação de vida. Tá? Eu vou trazer aqui, inicialmente, tá, o nosso guia maior aqui essa noite, tá? O Evangelho segundo os Evangelhos de Alves Gabriel, imagino que todos já conheçam, já devem ter ouvido falar. E pessoal, acabei desmarcando a página aqui. O capítulo que eu mencionei para vocês, né, que eu abri lá na leitura, que eu acho que vale a leitura por todos, alguns minutos aí da leitura de ponta a ponta desse capítulo aqui, após o estudo da noite, certamente depois de tudo que nós falamos aqui, com certeza, para cada um de vocês, vai trazer ainda mais clareza. E eventualmente, tá, para aqueles que, além da leitura, eu recomendo que vocês assimilem melhor, inclusive coloquem para dentro de si, eventualmente peguem um bloco de nota, um papel, à medida que forem lendo, anote umas palavras-chave, quem não gosta de anotar tanto sobre aquilo que entendeu, ou então anote mesmo o que compreendeu, até para uma releitura. Lembrando que é um exercício que muita gente já deve ter feito na escola, e que hoje eu entendi que é muito
importante, inclusive, que a gente assimila melhor, tá? E o nosso cérebro processa melhor, tanto quando a gente lê e também quando a gente escreve. Tá? Então fica essa sugestão aí, né, para que vocês façam a leitura do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Haverá falsos cristos e falsos profetas. E como eu falei que ele será o nosso guia, tá? Eu vou ler aqui o item 1, que é uma passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, que diz o seguinte: conhece-te a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira todas as coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que o coração está cheio. Então, gente, quando a gente traz aqui uma passagem do Evangelho, né, falando nesse viés, nos trazendo aqui máximas, né, de do que a gente colhe, do que a gente, a partir do que a gente colhe, a partir de qual fruto, de qual é a origem, se é um fruto bom, se é um fruto mau, daquilo que sai da nossa boca, né, daí a importância, inclusive, do que eu falei agora há pouco, a gente pensar e refletir sobre as nossas atitudes, primeiramente, antes até mesmo de julgar ou tratar de questões de terceiros, né, de falsos cristos ou de falsos profetas, olhando meramente para o outro. Até porque, se a gente olhar sobre uma outra perspectiva na linha que a gente trouxe aqui, até aqueles, né, os falsos prodígios, os falsos cristos, que se aproximarem de nós, certamente, ou fizeram, ou encontraram a acolhida, certamente pautado ali onde estava o nosso coração. Nós demos uma abertura de campo, tanto no campo material quanto no espiritual, para que isso acontecesse. E, nesse sentido, gente, pensemos, né, ao longo da nossa caminhada, né, sobre a nossa conduta no dia a dia, sobre o que nós temos feito, né, no momento em que acordamos até o final do dia, em que chegamos nos nossos lares para o descanso, né, após o dia de trabalho, seja o que for. Por que eu trago isso para vocês? Aqui, tá, é importante a gente refletir que, à luz da doutrina, né, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz isso, assim como o Livro dos Espíritos, que ao longo da nossa caminhada, nós somos influenciados a todo tempo pelos Espíritos. O que isso quer dizer? Tá? É como se, não sei se vocês já perceberam, né, inclusive a doutrina nos ensina isso, se você for tentar identificar o que é pensamento seu e o que é o pensamento dos Espíritos, normalmente o pensamento do Espírito é como se você ouvisse uma voz falando com você. Né? E o que de fato é nosso é natural, é a primeira voz mesmo, né? Já vem de pronto. E nesse sentido, né, se a gente exerce ações positivas, agimos com integridade no nosso dia a dia, fazendo bem a todas as pessoas, aproveitando cada oportunidade que temos na nossa caminhada, né, no nosso trabalho, no nosso lar, para ajudar, para desejar o bem. Naturalmente, o que acontece na nossa caminhada? Os bons espíritos se aproximam. Via de consequência, né, se as nossas ações não são ações menos felizes, assim vamos dizer, né, a quem nós atraímos, naturalmente os nossos espíritos que vão acabar por nos influenciar. E dentro da nossa
reflexão da noite aqui, né, daqueles prodígios que nos influenciam na nossa caminhada, sejam eles encarnados ou desencarnados, aqueles que vão se aproximar mais da gente são aqueles em que nós abrimos esse campo. O que eu trago para vocês de experiência da caminhada, tá? Para a gente refletir aqui como que isso vai se dar. Tá? Por exemplo, tá? Vibrações menos felizes, pensamentos menos felizes. Diria que agora, nesse momento, né, hoje em dia, muito comum escutarmos músicas em outras línguas, que sequer sabemos o significado. Isso acaba influenciando diretamente, tá, na nossa vibração, o campo que a gente abre para que sejamos influenciados e coloquemos ou não, tenhamos essa capacidade de colocar esse crivo, né, frente às situações de vida que pode nos influenciar. Então, determinada vez, tá, numa viagem, um amigo meu estava comentando, antes de chegar, ele chegou com a esposa dele, chegou com uma situação, eles pegaram o Uber, né, eles estavam em outra cidade, e assim, eles estavam super bem, muito bem mesmo. Felizes, né, pela viagem, pela oportunidade de estarem ali, né, realizando aquele sonho. E de repente eles perceberam quão mal eles estavam se sentindo, né, ali dentro do carro, né, começaram a sentir fisicamente alguns males. E aí eles que um olham para o outro e tal, eles olharam perceberam que a rádio do carro estava sintonizada numa rádio de notícia, aquelas tipo o Jornal Super, sabe? Que fala tudo de ruim que aconteceu na cidade, aquele negócio bem sangrento mesmo, um acidente em tal lugar, isso, aquilo, um assassinato, aquela coisa toda e tal. E eles percebendo isso, eles foram pedir claramente para o motorista e falaram assim, por gentileza, você poderia, a gente prefere ficar sem o som do carro, você poderia desligar para a gente, por favor, e tal. E eles fizeram, né, ele atendeu ali o pedido, né, deles ali para o passageiro. E aí eles perceberam, né, que já começou a mudar o quadro vibracional ali do ambiente. E eles mesmos, né, desceram o carro, deram risada da situação, né, eles já percebendo que era aquilo que tinha provocado ali a mudança do ambiente e tal, mas não era, estava numa situação totalmente atípica para eles estarem experienciando aquilo ali. E, via de consequência, eles saíram, né, eles optaram, né, saíram do carro, né, fizeram uma oração, mudaram o padrão vibracional dele, né, e foram lá no jantar para experienciar aquele momento ali de alegria e de felicidade que eles estavam ali. E se nós não estamos atentos a essas questões que estão à nossa volta, as influências, né, que nós damos campos para abrimos campos para que essas questões aconteçam. São questões que a gente tem que, importante, né, que a gente esteja atento aí, né, ao longo da nossa caminhada, para que a gente não dê campo, para que a gente sofra inclusive essas experiências, tanto dos espíritos encarnados quanto dos desencarnados. Questão sucessiva que eu quero trazer para vocês aqui, gente, tá? Ainda também na carta de São João, epístola 1, capítulo 4, versículo 1, passagem do Evangelho. Não creiais em todos os espíritos, meus bens amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Pessoal, dentro dessa passagem do Evangelho aqui, tá, é dado, né, ao homem, a mediunidade, as capacidades mediúnicas, questões outras de cumprir desígnios maiores aqui no plano terreno. E atentos a isso, né, o que eu convido, né, vocês ao longo da caminhada de vocês, tá? Da mesma forma que nós trouxemos aqui antes, tá? Colocar o mesmo livro de antes. Da mesma forma
que os encarnados, né, podem eventualmente os influenciar por por determinado intuito, podendo ele, inclusive, até mesmo zombar, brincar, da mesma forma que eles estão numa situação menos felizes, verem outros irmãos, assim como nós que estamos aqui encarnados, em situação também menos felizes. É importante que a gente coloque, né, esse livro na nossa avaliação, né, durante a nossa caminhada, aquilo que nos é dito. E é um dever, né, dos espíritas observarem essas questões nesse sentido. Aí, pessoal, eu vou agora aqui trazer para a gente uma questão do livro dos Espíritos, que a gente esmiúce ela aqui juntos e possamos aqui, tá, seguir adiante aqui no melhor entendimento, né, sobre essa matéria da noite. Questão 460 do Livro dos Espíritos nos dá a seguinte questão: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos são sugeridos? O que essa pergunta, né, lançada para Kardec, quando Allan Kardec para a espiritualidade, o que ela nos traz? Né? Tem questões que são nossas mesmos, né, nós encarnados, e outras não são sugeridas pela espiritualidade. E a espiritualidade nos trouxe: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre a mistura, os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tende em vós duas ideias a se combater. Aqui, pessoal, nessa resposta da espiritualidade, tá, se alinha com aquilo que eu trouxe aqui agora há pouco, né, de buscarmos inquirir aquilo que nos é próprio, aquela primeira voz, né, que é dita, né, assim, quando a gente se observa, ela é dita por nós mesmos, e a segunda, né, se ouvíssemos aquela voz que nos vem ao ouvido, como se alguém nos estivesse dizendo algo. E a questão 461 nos traz a seguinte questão: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Aí a resposta da espiritualidade: quando um pensamento nos é sugerido, tendes a impressão de que nos fala, exatamente o que nós trouxemos aqui agora. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes, é luxo que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Aí, pessoal, trazendo aqui para a gente agora a questão 465, tá? Que eu acho que ela vai enriquecer aqui também para a gente. A seguinte questão de Kardec para a espiritualidade: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Aí Kardec ainda, como cientista, pergunta: é isso que lhes diminui o sofrimento? Não fazem por inveja, mas não fazem por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. De que natureza é o espírito que procura infligir aos outros
Aí a resposta: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de ser afastado de Deus. Então, pessoal, eu trouxe essas questões aqui para a gente, né, para que reflitamos juntos aqui, né? Primeiramente, né, pensemos ao longo da nossa caminhada, né, como fazer diante dessas situações de vida a melhor avaliação, o melhor livro sobre aquilo que nos é trazido, seja pelos encarnados, seja pelos desencarnados, ao longo da nossa caminhada. Tem uma situação que eu gosto de refletir aqui, que eu sempre trago para a minha caminhada nesse contexto, como que Jesus se comportaria diante de determinada situação de vida? Diante de uma situação, tá, em que alguém se intitula como sendo o próprio Cristo, sendo o próprio prodígio, aquele em que seria ali, aquele que teria a mensagem a ser transmitida, algo a trazer, algo para te influenciar. Aqui isso seria feito com base no princípio proveniente de Jesus? O primeiro ponto. Isso está sendo feito como forma de ajudar, edificar, fazer com que essa pessoa melhore, com que essa pessoa transforme, com que essa pessoa se edifique ao longo da sua caminhada. Qualquer situação, qualquer resposta a essas perguntas, que a gente identificar logo de cara, no nosso íntimo, que aquilo não está para prover algo que nos edifica, que nos ajuda, é ponto de atenção, é ponto de reflexão, é ponto para pensarmos se de fato faz sentido ou não aquilo que nos é trazido. Uma situação que nós temos há todo tempo ao longo da nossa caminhada é um Jesus, tá? Cristo afastado por qualquer tipo de vaidade, qualquer tipo de orgulho, qualquer tipo de questões ligadas ao ego. Ao longo da nossa caminhada, qual é a tendência que a espiritualidade nos traz no Evangelho, nas obras, acerca dos falsos profetas, dos falsos cristos e dos falsos prodígios? É uma tendência primeira, tá? De uma situação totalmente voltada ali ao ego. Eles sempre se colocam numa situação de ser o detentor da razão, uma situação de vaidade, uma situação de ser aquela verdade que ele está trazendo a única e a predominante. Ao ponto que, se nós observarmos os ensinamentos do Evangelho e aquilo que nós encontramos de base edificante, tá? Em nenhum momento, tá, a gente viu uma postura de Cristo dessa forma, trazendo e falando: essa é a minha verdade, é dessa forma. Ele sempre deixou a sua mensagem e deu o próximo passo. E tinham ali os seus discípulos o acompanhando, anotando, inclusive o que foi gerado, o nosso Evangelho, a Bíblia. E sempre dá o seu passo adiante. Ele nunca impôs nenhum tipo de transformação, é assim ou é assado, tá? Então, o que a gente encontra na base da doutrina? Sempre que a gente estiver diante dessa situação, tá? É importante que avaliemos com outro olhar. Há uma base, efetivamente, para isso que ele está falando, é uma situação que edifica, está tudo bem? Tá? Ao passo que, tá? Qualquer situação que um verdadeiro profeta, ele vem nos trazer, ele permite, esse passo dado por nós mesmos, esse ponto de reflexão. Aí eu vou pegar aqui para a gente, tá, uma outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, tá, que a gente vai desenvolver um pouco sobre esse aspecto. Tá?
Aí temos aqui, caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiar dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Por que então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias? É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general, capaz de dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir? Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-las. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirarem também essa outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sobre cujo nome se coloca, mas não é do que um estrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que o inspira, e dirigem a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si, fala com altivez, e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos dos Cristos, outros pelo próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, não encontrando pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais sério, a que se o Cristo reencarnasse na terra, viria todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse que for absurdo que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo, se tirardes Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirares uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo Cristo? Essa é a questão. Observai-os, prescrutai-os.
as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, se faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade, a caridade, sobejando-lhe a de Cristo, sobejando a de Cristo não tinha, a cupidez e orgulho. Notai ao demais que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, em que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como sempre, que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham como viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiais, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Quem trouxe isso para a gente foi Erasmus, em Paris, em 1862. Pessoal, essa mensagem de Erasmus está no Evangelho segundo o Espiritismo, de certa forma, com grande grandeza e maestria, traz até um apanhado de algo que eu busquei trazer aqui para a gente, e a ponto que nós observarmos a nossa caminhada, esse contato diário com a obra espírita, com as obras espíritas, com aquilo que todas as obras espíritas, todas as obras básicas, quando a gente busca, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e também nos livros dos médiuns, a gente encontra vasto apanhado, para que a gente consiga, como ele coloca ali, pergunta, inquira, faça essas perguntas, se de fato determinadas questões de falsos cristos ou falsos profetas fazem sentido ou não. Ao passo que, voltando aqui, lá no viés que a gente trouxe inicialmente, sobre a nossa caminhada, eu vejo uma tendência hoje em dia, muito natural para nós, que buscamos, inclusive, nos melhorar, nos crescermos, e evoluirmos, a começar no ambiente doméstico, depois no nosso ambiente de trabalho, e depois buscando oportunidades, encontrando oportunidades na nossa caminhada, de levarmos algumas questões de valores que são próprios nossos e não verdadeiramente que vêm do Evangelho, uma base efetivamente edificante. Então, o que eu busco trazer dentro dessa caminhada? Todos nós temos uma chama divina plantada no nosso seio lá de trás. Sabemos ali e temos, com base no que nos foi dado até então, capacidade de identificar o que é um caminho reto, ainda que seja com base nas nossas verdades, e o que não é. Então, o convite que eu trago para vocês aqui, inclusive, essa noite, com base no que foi trazido até então, é essa reflexão com base naquilo que nós temos buscado, nos alimentar, colocar para dentro, ler, buscar como base edificante para nós, para que a gente tenha isso como crivo cada vez mais. O que a gente faz? Vou trazer em forma de metáfora, talvez para ficar mais claro para todo mundo. Nós, ao longo da nossa caminhada, dada a nossa imperfeição, a gente coloca um ajuste de rota, imaginando que este é o caminho. Mas, às vezes, esse caminho que a gente tem como rota, se a gente não acertar o grau ao longo da nossa caminhada, a gente tende a não chegar aonde nós temos que chegar. A gente acaba não galgando um novo degrau ali de evolução, porque nós não acertamos a rota. Então, o meu convite aqui para vocês, até nessa forma dessa metáfora, é o contato diário com o Evangelho, para que a gente não tanto coloque o crivo
sobre a proteção, né? Sobre o vigiar que o Evangelho nos traz, né? O orar e vigiar, né? Sobre esse vigiar, inclusive, a gente tendo essa base, esse contato com o Evangelho diariamente, a gente tende a acertar a nossa rota a nível de proteção sobre as interferências externas, sejam dos encarnados, sejam dos desencarnados, tá? Os falsos cristos ou os falsos profetas, em todos os planos de vida, tá? Tanto na matéria quanto na erradicidade. E ao passo que eu tenho esse contato diário com o Evangelho, buscando esse acerto de rota, para que eu não venha contrair ao longo da minha jornada, dado as capacidades que eu venho adquirir, tá? De agir como tal, como um falso Cristo ou como um falso profeta. Isso se dá minimamente nas nossas questões, no nosso dia a dia, quando a gente não está ligado, né, a uma base edificante, quando a gente não está buscando isso no Evangelho. Eu me venho aqui agora, tá? Das obras de André Luiz, tá? O Nosso Lar, o Mensageiro, são obras que trazem relatos, tá? De irmãos que vieram para a Terra, encarnaram na Terra, então, com determinada missão, tá? Ligada ao Evangelho, à propagação do Evangelho, a promover essa transformação que nos foi informada aqui, dita aqui nas palavras de Erasmo, né? E a espiritualidade reiteradamente nos tem trazido isso. De irmãos que vieram com determinado propósito e acabaram perdendo a rota. Eles se prepararam, aguardaram o momento da encarnação para realizar desígnios de transformação maligna, ajudar pessoas. Há relatos de irmãos que vieram para dirigir casas espíritas, casas cristãs, e imbuídos de capacidades, de dons mediúnicos e outras questões mais, começaram a utilizar isso para o seu bel prazer, para se satisfazerem questões materiais e outras questões. E nessas obras de André Luiz, tá, falando mais especificamente sobre mensageiros e o Nosso Lar, mensageiros da segunda, Nosso Lar é a primeira, a gente encontra diversos relatos em diferentes momentos de irmãos que, ao encontrá-los, né, ao se deparar na erradicidade com os mesmos, eles estavam lá em determinadas tarefas, em determinadas reuniões, trabalhando para se refazer do mal que eles fizeram para si mesmos e pelo não cumprimento dos seus desejos aqui. Pelo desajuste de rota, vamos assim dizer. Tá? Diante de capacidades e tal, se portaram como tal, utilizando de capacidades que eram para finalidades edificantes e utilizando para si próprios. E pensando nisso, gente, né, assim, naturalmente todo o subsídio, todo o arcabouço que nos é trazido através da doutrina, ele é validado. Tá? A gente está falando assim, quando a gente fala das obras básicas, né, de Kardec, André Luiz, tal, tudo isso, todas essas mensagens que nos são transmitidas, tá? Se ela vem, tá? Inclusive isso é mais um contraponto para nós pensarmos, para nós identificarmos aqui situações em que falsos cristos e falsos profetas nos venham deparar no caminho e ver se faz sentido ou não. Se uma mensagem, tá? Se alguém bater no peito e falar para vocês, tá? Que aquela mensagem é de fulano, que aquilo é dito como verdade, veio de determinada casa espírita, e aquilo foi unicamente para aquela casa espírita, tá? E essa mensagem, ela não houveram confirmações, não houveram tentativas, não se ouviu falar daquela mensagem, eles se auto-intitularam como o dono da verdade, vamos assim dizer, tá? Falando de forma mais simples, tá? Sinal de alerta. Tá? Porque, da mesma forma, né, que foi feita a codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, Kardec, o que ele fez?
mandou as mesmas questões para os diferentes centros espíritas do mundo inteiro. E o que está ali codificado, tá, foi tudo aquilo que voltou e guardava as mesmas respostas. Entendeu? Daí, tá, de forma bem simplista aqui, tá, a forma como se deu a codificação e a certeza, né, de que aquilo é verdade, de que aquilo é real, de que aquilo não é proveniente, né, de uma falsa profecia e nada nesse sentido. E da mesma forma, né, ao longo da nossa caminhada, né, como as passagens dos evangelhos que nós fizemos a leitura aqui, a todo momento né, uma árvore boa não vai gerar maus frutos, e vice-versa. Daquilo que nós temos que esperar, de onde provém aquilo ali, é de algo bom? Ok. Tá? Então, pessoal, fica essas situações aqui, e eu gosto, né, sempre também de trazer para vocês as informações complementares, né, como das obras de Deus, que trazem essas mensagens para a gente, tá, no sentido em que ali a gente pode identificar situações de vida da nossa caminhada. Eu costumo falar que, ao ler as obras de André Luiz, tá, é como se eu entrasse. Cada vez que eu leio as obras do André Luiz, evoluo nas leituras, é como se eu fosse de carona com ele. Porque tudo isso, né, que a gente trouxe aqui, de experiências de falsos cristos, falsos profetas, a gente encontra lá respostas em diferentes momentos dessas leituras de irmãos que estiveram, né, infelizmente, nessa condição menos feliz naquela oportunidade de se titular como Cristo, enquanto não era efetivamente, né? E como um profeta, quando efetivamente não era. Tá? E serve aqui a título de até exemplo, tá? Porque é válido, né? Quando, inclusive, serve para isso, inclusive, né? A gente tem um mentor, tem um orientador, alguém como guia, como referência, que já passou por determinadas situações, para que a gente aprenda, para que a gente não precise passar por aqueles percalços. Então, à luz da doutrina, inclusive nas obras subsidiárias, a gente encontra, né, irmãos que trazem esses relatos para a gente e que, inclusive, sempre deixam uma mensagem edificante do como portar, né? E, para finalizar, tá, assim, a nível de reflexão, para que a gente siga edificando, agregando, né, na nossa caminhada, inclusive para que a gente possa ajudar os nossos irmãos de caminhada com aquilo que a gente já tem, com dons que a gente já tem ou que venhamos adquirir, se inquirir todos os dias o que nós temos feito de positivo na nossa caminhada, edificante na nossa caminhada, de que forma nós estamos ajudando o outro. Tá? É todo dia mesmo, é um exercício diário. Como eu comportei com minha esposa, como eu comportei com meu marido, como eu comportei com meu filho, colega de trabalho no trânsito, o que eu emanei para o meu irmão de caminhada? Se perguntem, tá? O que vocês têm feito, né, ao caminhar no trânsito, na calçada, que energia que você está emanando para quem cruza o seu caminho. Você tem desejado bem para o seu irmão de caminhada ali, está numa situação muito feliz, aquele que pisou no seu carro, ou aquele que furou a fila do trânsito, ou a fila do banco, o que você está desenvolvendo de positivo, né, de que você está emanando para aquele irmão efetivamente. Então são pequenas atitudes, e como eu falei aqui, de ajustar a rota, de trazer esse grau para que a gente acerte lá adiante, né? Quer falar alguma coisa? Não, falei, pequenas atitudes, né, fazem a diferença. Achei bonito. Porque é um gesto, às vezes a pessoa te faz um mal ali, você não precisa fazer igual, você pode fazer diferente. Muito lindo. Com certeza. Obrigado, viu, irmão? E nesse sentido, né, de ajustar a rota, de fazer o bem, de buscar ajudar nós, de fazer o bem a todo momento da nossa caminhada, fica aí o convite, né, para que a gente, inclusive nos nossos comportamentos, mesmo diante das situações em que, se eventualmente a gente se deparar com irmãos, o despertador aqui do nosso tempo, que a gente se encontre com irmãos,
né? Assim como eu, lá no início aqui da minha fala dessa noite, que eu trouxe um exemplo lá que eu experienciei, né, com a minha mãe naquela situação, olha como foi diferente. Uma atitude que intuitivamente eu tive ali, né, de buscar um para longe no Evangelho. Eu poderia ter me surgido, poderia ter feito o telefone, porque eu sei que eu sou charlatão. Não é bem por aí, você vai querer levar dinheiro das pessoas utilizando da fragilidade dela, qual o argumento, né, de que o seu filho vai perder a vida se você não pagar o dinheiro para desfazer determinada coisa que você disse aí, que eu nem sei o que é, mais ou menos isso é a história, tá, gente? Mas é simplesmente o fato, né, de ter pedido uma contrapartida financeira, material, para fazer o bem. Você precisa de uma contrapartida material para fazer o bem? Podemos nós, né, a todo momento, fazer o bem, mesmo a quem a gente não conhece, mesmo ao nosso desafeto, e estaremos acertando. Foi assim, né, que Jesus, né, deixou ensinamentos para a gente. E sempre falo isso, tá? Aqui na casa e em outros estudos que a gente fazia aqui, e ao longo da minha caminhada também, faço isso lá, no meu lar também, inclusive. Tá? A sempre, tá, se inspirar em Jesus. É o nosso irmão maior. Se ele é maior, é o nosso irmão. Ou aquele... Nesse planeta aqui não teve ninguém acima dele, encarnado, para nos trazer exemplo. Tá? Então, sim, a inspiração diária, a dose diária daquilo que a gente deve buscar se alimentar, tá? A recomendação é ser de Jesus. Tá? Se, eventualmente, tá, tiver algo no Evangelho, segundo o Espiritismo, algo nas obras de André Luiz, vou citar como exemplo, que eu já citei aqui essa noite, algo que alguém da casa falou, que eu falei aqui, tá, gente? Dada a minha imperfeição, tá? Que não estiver alinhado com o que Jesus nos trouxe, desconsidere a minha fala e me perdoe. Tá? Agradeço de coração, tá, gente, pela paciência. Tá? Confesso que eu percebi que eu dei uma voadinha aqui, mas busquei me refazer. Mas... imperfeito que sou, peço desculpa, tá? Foi de coração aqui a preparação da palestra, e nada é do nada, não existe acaso nisso. Confiante em Deus e em Jesus, tenho certeza que o melhor a cada um de vocês vai ser dado e vai ser produzido por isso. Tá? Muito obrigado. Muito bem. Gostaram? Se desmaiaram, vamos lá. Gostaram? Foi ótimo. Ótimo. Melhor. Parabéns. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Todos aqui conhecem o culto cristão no lar? Primeira pergunta. Sim. Minha mãozinha para cima, senão eu vou ficar confuso. Porque, ótimo. E a pergunta mais importante: está implementando no lar? Sim. Pois é, meus irmãos, esse culto cristão no lar tem um peso absurdo na melhoria da nossa qualidade de vida. A gente sabe que por N motivos, muitas vezes a gente sabe da necessidade, mas acontecem situações que a gente acaba se desviando um pouquinho, perdendo foco e acaba não fazendo. A casa oferece uma atividade, um apoio nisso aí. Existe um grupo de tarefeiros que vão até o lar de vocês para ajudar realmente a implantar esse evangelho no lar. Só procurar as meninas da recepção e elas vão te orientar como isso funciona. Na recepção também, ali virou um ponto de luz, tanta coisa boa sai dali. Nós também temos ali o atendimento fraterno de segunda e quartas-feiras, entre 19 e 30, entre 19 e 30, só deixar o nome na recepção e aguardar no salão para ser chamado. E também a orientação espiritual que ocorre às quartas-feiras é deixar também o nome na recepção, entre 19 e 30, e aguardar até o final da reunião para buscar o receituário lá em cima. E a casa também
oferece uma tarefa muito bacana, que é um abraço de luz, é um atendimento às gestantes, preparando as futuras mães e também já abraçando esses espíritos reencarnantes para que a tarefa e a sua jornada sejam bem melhores. Ok? Então, Deus, pessoal, está falando. Com licença, vamos fazer um convite para o pessoal. Do bazar. Novamente, nosso bazar, tá, gente? É sábado próximo, de 8h30 às 13h30, tá? E a gente também agora está contando com os artigos do artesanato. Esses artesanatos são feitos aqui na casa. As nossas irmãs vêm assim, com muito carinho, com muita boa vontade para confeccionarmos. Então a gente está com muita coisa bonita e barata, tá? E conta com a presença de todos vocês. E mais alguma coisa, eu gostaria também que esse convite fosse estendido aos familiares, aos amigos e, se possível, também por alguém, colocar também nas redes sociais, que isso nos ajudaria bastante na nossa divulgação. Só isso, gente. Deus abençoe. Viu como é que é bacana? Lembrando que esses valores arrecadados, o bazar, são que proporcionam esse ambiente aqui, a manutenção desse ambiente e as obras que nós ainda temos que executar. Meus queridos, ao finalizarmos a reunião, após a prece final, aqueles que tiverem vontade de tomar um passo, por favor, formem uma fila aqui à direita e a gente pede a caridade no silêncio. Então, eu vou convidar vocês a me acompanhar novamente numa prece de agradecimento nesse momento ao Cristo Jesus, esse irmão maior de todas as horas, pela bênção, pelo amparo, pela proteção recebida, Jesus, nessa nossa caminhada. Nós que ainda somos tão pequenos, tão ignorantes das verdades maiores, que nos apresentaste quando estivesse conosco na terra. Mas, Jesus, te pedimos, não desiste da gente. Tenha um pouco mais de paciência, pois iremos chegar lá. Contamos, Jesus, sempre com tua divina presença ao nosso lado, a nos guiar, a nos conduzir. Nós, ovelhas desgarradas, conforme a tua promessa, nenhum de nós será perdido. Rogamos, Jesus, também pela humanidade, que passa por tantas transformações e tantas provas, Jesus. Ilumina os corações desses irmãos que se encontram em provas maiores que as nossas, seja nos aspectos materiais ou espirituais. Que os console, que os ampare, que os conforte, Jesus. E que tua paz seja conosco, Divino Mestre, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.